Esse animal entrou na minha casa e comeu meu cachorro. Todos os dias essa criatura entra na minha chácara, então decidi ir até a floresta, fazer armadilhas no local. Depois de muitos dias conseguimos prender a criatura. Estávamos estudando o mapa do local para fazer as armadilhas. Tem várias entradas atrás da minha chácara, onde a criatura entra. Eu precisava dar um jeito de pegar aquele animal de qualquer jeito. Várias galinhas estavam sumindo na chácara. Depois de estudar o local, entramos na floresta atrás da criatura. Ela é bastante agressiva e até agora ninguém soube dizer o que é. Algumas pessoas falaram que poderia ser um skinwalker. Eu não acreditava que isso era real até ver que realmente existia. Nessa hora começamos a escutar o som da criatura. Então, pela nossa surpresa, encontramos ela presa na armadilha. Se quiserem ver a parte 2 com a continuação, comentem muito nesse vídeo que irei postar.